de Jesus. Nós estamos aqui na presença do Pai, já vigiando, orando e lendo a palavra, buscando a praticar em nossas vidas. O Ministério Jesus Ensina, ele é para falarmos da palavra de Deus. Lermos a palavra e conversarmos sobre a palavra. Aqui nós não pregamos, nós não mudamos a história de vida de ninguém. Mas o Espírito Santo que está em mim, que está em você, filho e filha amada de Deus, ele muda a mim, muda a você, muda todos que nós falamos desta palavra. Porque quando eu falo desta palavra, eu não faço nada, mas o Espírito Santo transforma a vida das pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Eu quero só te agradecer pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só essa trindade que nos transforma faz maravilhas. Maravilhas em nossas vidas, em nossa família. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Receba os dons do Espírito Santo. Receba renovação, vivificação. Essa igreja, a sua igreja, seja vivificada com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia? Nós vamos continuar no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos nos direcionar pelo versículo 10. Versículo 10. Diz assim, esses dons que nós vamos falar, é os dons de expressão, que é os dons de variedade de línguas, interpretação de línguas e de profecia. Então, é isso aqui que nós vamos nos deter neste momento. Mas sempre lembrar. Versículo 10, ele diz assim: e a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outros, a interpretação de línguas. Nós temos só que entender que um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo dá para mim, dá para você, dá para outra pessoa, como ele quer. É isso que nós temos que entender. Ah, não é o pastor, não é o irmão, não é o líder que dá. A senhora vai receber dom de tal. Não, é o Espírito de Deus que divide, que reparte. Particularmente a cada um, em nome de Jesus. Porque tudo isso, todos esses dons, é para edificação da igreja. Que igreja? Eu e você. Todos os cristãos estamos na presença do Pai, sendo direcionado pela palavra, pelo Espírito Santo. Então isso é para edificação da igreja. E, consequentemente, aonde você está congregando, o templo de tijolo, de madeira, ele não edifica ninguém. Mas a igreja reunida naquele local nos edificará, porque estaremos falando da palavra de Deus, que é ela que transforma a minha e a sua vida. Diz assim: os dons de expressão é a habilidade do Espírito Santo dá aos filhos de Deus para falarem ou se expressarem de forma sobrenatural. Você sabe, às vezes eu fico pensando na minha vida. Eu não devo ir para a vida do outro, eu tenho que olhar para dentro de mim, me examinar conforme a palavra de Deus. Então eu olho para mim e vejo o que Deus fez na minha vida. E vejo que ainda precisa ser lapidada. Por isso estou aqui. Precisamos ser lapidada pelo Espírito Santo de Deus.
Somos pedras bruscas sendo lapidadas para sermos ensinada, capacitada, usada, como instrumento da vontade do nosso Pai, né? Para podermos fazer a vontade dele, ganharmos alma, ensinarmos a paz, executar os dons ministeriais. Os dons, todos os tipos de dons, ministeriais, dom do Espírito, dom da graça, todos eles. Porque sem Deus, sem Espírito Santo, nós não faremos nada. Nada. Decorando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vamos mudar ninguém, não vamos ser mudados, transformados. Por isso tem muita gente que está dentro da igreja e não foram transformados. Por quê? Porque não abriram o coração para o Espírito Santo trabalhar e transformar. Uma pessoa que não é curada interiormente, uma pessoa que não é transformada, ele nunca vai levar outra pessoa à cura, nem vai levar outra pessoa à transformação. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Sempre estar nos braços do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Se eu tiver no esconderijo do Altíssimo, todos segundo a minha vida, ali eu vou ser guardada, ensinada e usada como instrumento da vontade do Pai. Entende, não é? Então diz assim, os dons de expressão, nós temos a variedade de línguas. É uma habilidade dada pelo Espírito Santo ao crente, ao cristão, pela qual ele possa falar uma língua que nunca aprendeu. Ela pode ser um idioma terrestre ou uma língua angelical. O dom de variedade de línguas não é um idioma que se aprende. Ela é uma linguagem dada pelo Espírito Santo. Falar em línguas é para a edificação do cristão, do crente que fala. Se eu falo em línguas, é para a edificação minha. A edificação da igreja, quando há interpretação. Se eu falo em línguas, ninguém interpreta, o outro não sabe nem o que eu estou falando, ele não está sendo edificado. Ele só será edificado se ele compreender o que eu estou falando. Se tiver alguém no templo, alguém que pertence à igreja, todos que estão ali congregando, ele souber interpretar. A edificação vem através da adoração, do louvor, da oração, ação de graça, inspirados pelo Espírito de Deus. Falar em línguas em um culto público é recomendável quando houver interpretação. Então, se houver interpretação, todos serão edificados. Eu serei edificado e todos. Se não houver interpretação, ninguém será edificado. Meu Deus, fala, meu Deus, fala. Só o Senhor pode nos dar esse ensinamento. A tua palavra. Eu sempre tive, nas igrejas a qual pertenci, um entendimento, Deus me tocava. Alguns irmãos, eles pouco iam para a igreja, às vezes não iam, às vezes iam. E eu ficava olhando. O dia que chegavam na igreja, estavam falando em línguas. Meu Deus, mas como pode isso? A pessoa não vem para a escola bíblica. A pessoa não participa das reuniões. As pessoas, elas não estão presentes nos grupos de oração. Como que chegou agora, hoje? É da igreja, mas falta muito, não vai. E já está falando em língua. Meu Deus, eu não concordo com isso. Eu não sei, eu peço perdão, mas eu não concordo com isso. Meu Pai, me perdoa se eu estiver errada. Mas é assim que eu entendo essas interpretações de línguas. E Deus foi falando comigo, até que eu entendi. Se tiver quem interprete, e a pessoa será, ela terá crescimento, vai dar entendimento. Mas se não tiver quem interprete, não há edificação, nem da pessoa, nem dos demais que estão ali. A interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas, consiste em dar o significado de algo que foi dito em outra língua. É isso que tem que dizer, entender, passar para o nosso português, para saber o que o irmão está falando. Significa dar o significado, interpretar. Não quer dizer traduzir. Traduzir significa dizer o mesmo numa outra língua, mas devemos compreender a capacidade de dar significado de uma língua estranha. Vem unicamente pelo Espírito Santo. Não é isso. Quem está ouvindo, o ouvinte, tem que entender o que o outro está falando. Para edificação, a edificação se dá
quando os membros compreendem o que foi falado. A profecia. Profetizar significa prever o futuro e proclamar uma mensagem publicamente no idioma conhecido pelos ouvintes. A profecia não é uma pregação comum. O propósito do dom de profecia é a comunicação da palavra de Deus. Viu? Profecia é falar a palavra de Deus, é o que está escrito aqui. Oh Deus, é o que está vendo o que está escrito aqui? É isso que está escrito. Profecia é falar da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, não na carne. No poder do Espírito Santo, comandada pelo Espírito Santo de Deus. É um dos dons mais importantes na vida da igreja. Promove a edificação da igreja, na exortação e consolo, e conduz os pecadores a Cristo. A profecia deve ser julgada pelos ouvintes de acordo com a palavra de Deus. Então, eu tenho que saber se aquele irmão que está pregando, está ensinando, ele está profetizando, mas está segundo o que está escrito na palavra. Se não tiver, cuidado. Não é o Espírito de Deus, e sim a carne, o inimigo. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos por essa palavra. E temos que entender que os dons espirituais são dádiva do Espírito que nos habilitam para vivermos diariamente na terra, com vida vitoriosa em Cristo. Então, a partir de hoje, decida viver todos os dias na presença plena do Espírito de Deus. E sejamos cheios do Espírito Santo. Pai, obrigado por essa palavra. Que Deus nos ajude a buscar no Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Para entendermos tudo que estão falando, se está segundo a palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra. Muito obrigado. Pai, que teu rosto resplandeça sobre o nosso rosto. O teu amor, tua graça, tua misericórdia seja presente sobre mim e sobre todos. Nos abençoa, nos protege e nos guarda, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal da Serva Lúcia Costa. Inscrever-se, sino todas. Inscrever-se, sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nos seus contatos. Nas mídias. Nos Facebook. Todas as mídias sociais. Instagram, Facebook, Zap. Divulgue. Fale de Deus. Fale de Deus. Seja um missionário online. Em nome de Jesus, amém.